Oi, pessoal, esse vídeo aqui ele é um corte. Se você quiser ver a prova da UERJ Exame Discursivo 2024 inteira, tá na descrição o link. Playlist da UERJ ou playlists específicas também tá na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, questão 5, UERJ 2024, Exame Discursivo, segunda fase. Então agora já vai começar a ter umas questões um pouco mais difíceis ao longo da prova em relação às 4 anteriores. A gente bate o olho, né? Isômeros ABC, temperatura de ebulição. 9,5, 28, 36. Então, temperatura que sai do líquido e vai para o gás, temperatura de ebulição. As propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos estão relacionados tanto com as estruturas de suas moléculas, né, estrutura, como elas estão ligadas, quanto com suas interações intermoleculares. Então, o texto está te falando. Propriedade física, como temperatura de ebulição, depende da estrutura e da interação intermolecular. O texto está te ajudando aqui um pouquinho. Com base nesse princípio, considere as seguintes temperaturas de ebulição sobre pressão atmosférica dos três isômeros planos, não é isômero geométrico e nem isômero óptico, né, que é isomeria espacial, isômero plano, de fórmula molecular C5H12. Então, o que é isômero plano? É quando você muda a função, muda a cadeia, muda a posição. Não é a isomeria cis-trans, né, que é de dupla, e nem aquela isomeria com carbono assimétrico. Beleza? Escreva a nomenclatura oficial de cada isômero. Então, cada isômero plano desse cara aqui, em ordem crescente de temperatura de ebulição. Determine ainda a porcentagem de massa de carbono presente nesses isômeros. Então, pediu três coisas aqui, duas meio juntas. Escrever a nomenclatura oficial de cada isômero, então a gente vai ter que falar a nomenclatura do A, do B e do C, em ordem crescente de temperatura de ebulição. Então, ele quer as nomenclaturas desses três e ele quer que você coloque essa nomenclatura em ordem de ebulição. Se você souber a nomenclatura dos três, é uma coisa. Você colocar ele em ordem crescente de temperatura de ebulição é você associar o isômero com as propriedades físicas, no caso aqui, temperatura de ebulição. E por último, porcentagem em massa de carbono nessa fórmula aqui. Aí vai ser 5 vezes a massa do carbono dividido pela massa de todo o composto. Essa terceira parte aqui é mais tranquila. Então, temas das questões. Química orgânica, nomenclatura de compostos orgânicos, né, hidrocarbonetos aqui. Isomeria plana, então achar os três isômeros planos C5H12. Essa parte aqui que eu considero difícil na química orgânica, que é a parte de propriedades físico-químicas, né? Temperatura de ebulição, temperatura de fusão. Você prevê a ordem da temperatura de ebulição ou da temperatura de fusão num outro exercício a partir da estrutura. Então, você prevê essas propriedades, eu acho um tópico difícil, por isso que eu coloquei estrelinha aqui. Então, aqui já a prova já começa a ficar difícil. E aí, cálculos e estequiometria na parte de orgânica, teor de massa. Massa do carbono dividido pela massa da molécula. Beleza? Então vamos lá. Ao lado temos a estrutura e a respectiva nomenclatura dos três isômeros de fórmula C5H12. C5H12, o que você vai fazer? Qual que é o isômero mais fácil que você vai fazer? O isômero linear bonitinho. Então vamos colocar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, C5H12. Então aqui tem 3 hidrogênios e aqui tem 3 hidrogênios. Já foi 6. Então 3 e 3, 6. Aí aqui tem mais 2 hidrogênios, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então esse aqui é o isômero mais fácil que tem, que é o pentano. Então, a nomenclatura oficial desse cara, pentano, 5 carbonos, pente, hidrocarboneto, an, hidrocarboneto com ligação simples, né? Só ligação simples, an, hidrocarboneto termina com o, pentano. Aí, os isômeros, como que a gente faz? A gente começa a mudar a cadeia dessa estrutura. A gente vai tirar um CH3 daqui e ligar aqui no meio. Então, eu vou pegar esse CH3 que está aqui, que essa é a fórmula de linha, vou pegar esse CH3 que está aqui e vou ligar neste carbono. Então, eu fiz aqui a mesma estrutura, né? Na verdade, eu peguei esse, né? Eu mantive, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu peguei esse quinto, tirei e liguei aqui. Agora eu tenho este cara aqui, que é o metilbutano. Não é o 2-metilbutano, porque todo. Não existe o 1-metilbutano, o 3-metilbutano, porque but, né? Vamos lá, para você estudar aqui e entender o que eu estou fazendo.
Butano, porque tem 4 carbonos, né, na cadeia orgânica principal. 1, 2, 3, 4. Butano. E aí tem esse radical, né, essa ramificação metil. Ela está no primeiro ou no segundo, se você fizer daqui para cá, ou no 1, 2, 3, se você fizer para lá. Só que a menor nomenclatura é 2, só que se você contando esse como 3, está errado, tem que ser o menor número possível. E não tem o 2 ou o 3 metilbutano, então o nome seria 2-metilbutano, mas como não existe o 2, o 3, o outro, você pode só pôr metilbutano, beleza? Então é o butano com um radical metil aqui nessa cadeia com 4 carbonos. Agora o próximo isômero, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar mais um CH3 e ligar nesse carbono aqui, para mudar a estrutura e continuar com a mesma fórmula molecular, C5H12, mas mudar a estrutura. Essa é a isomeria plana, beleza? Então a gente vai pegar esse CH3 e ligar nesse carbono aqui agora. Então a gente manteve essa estrutura, só que agora tem um grupo metil, que é esse grupo metil, e essa parte da cadeia eu tirei e liguei aqui. Agora eu tenho cadeia principal com 3 carbonos, 1, 2, 3. Então a cadeia principal é um propano, só que aí no segundo carbono eu tenho 2 grupos metil. Então é o 2,2 dimetilpropano. Como não tem como eu ligar nisso aqui de outra forma, você pode só falar dimetilpropano, que o pessoal vai saber que o dimetilpropano é este cara aqui. Um nome dele que não é o nome oficial, tá? Que você não poderia usar, mas é um outro nome que às vezes aparece, é o neopentano. Então esse daqui é o pentano, é o hidrocarboneto com 5 carbonos. Esse daqui é um hidrocarboneto também com 5 carbonos, mas ele é mais simétrico, né? Ele é um carbono aqui no meio, ó, tem um carbono aqui. Aí tem um CH3, um CH3, um CH3 e um CH3. C5H12 é a fórmula molecular dos três, mas eles são isômeros planos, né? Que você mudou a cadeia. Beleza, você não mudou posição de ramo, nada. Você mudou a cadeia, que foi saindo de 5 para 4 para 3. Beleza? Maravilha. Então, essa é a primeira parte, você conhecer pelo menos o nome dos 3 isômeros. Agora vem a parte mais difícil, que é você ordenar a temperatura de ebulição em ordem crescente. A temperatura de ebulição, pessoal, o texto te falou, depende da estrutura quanto das interações intermoleculares. As 3 moléculas, elas são apolares, elas são hidrocarbonetos, né? E não vai ter um flúor num canto, um oxigênio num canto, um heteroátomo ali, que vai fazer um polo negativo para fazer um dipolo, para fazer uma ligação de hidrogênio. Então, estas 3 moléculas fazem a mesma interação intermolecular, que é a dipolo induzido ou também chamada dispersão de London. Então, não dá para falar que, esse daqui faz ligação de hidrogênio, e aí como faz ligação de hidrogênio, as moléculas vão estar unidas por uma interação mais forte, mais intensa, e aí a temperatura de ebulição fica mais alta. Esse tem outra interação intermolecular mais fraca, e vai ter um ponto de ebulição menor. Então, os 3 têm o mesmo tipo de interação intermolecular, dipolo induzido ou dispersão de London. Quanto mais intensa a interação intermolecular, maior a temperatura de ebulição, que você tem que fornecer mais energia para romper aquela interação intermolecular. Então, por exemplo, eles são hidrocarbonetos, né? Temperatura de ebulição 9,5, 28, 36. A água, que faz uma interação intermolecular mais intensa, que é a ligação de hidrogênio, temperatura de ebulição 100. Então é uma temperatura de ebulição muito maior, porque a interação intermolecular é muito mais forte, você precisa fornecer mais energia para romper. Aqui, já falei, né, pela terceira vez, eles têm a mesma interação intermolecular. Então o que você tem que pensar? Você tem que pensar em como a estrutura da molécula interfere na interação intermolecular. Isso é bem difícil, tá, pessoal? Como que a gente faz isso? A interação intermolecular, ligação de hidrogênio, íon dipolo, ou essa daqui, dipolo induzido, também chamada dispersão de London, as interações intermoleculares você pode representar com essas barrinhas vermelhas, beleza? A molécula do pentano, tá vendo que ela é mais comprida? Ela é mais ovalada? Uma molécula de pentano, então aqui eu estou colocando esse círculo azul para mostrar o formato que ela tem. Uma molécula de pentano
com outra molécula de pentano, elas vão ter uma maior área superficial do que, por exemplo, a do 2,2 de metilpentano. Como essa daqui ela é mais comprida, ela vai ter uma maior superfície de interação intermolecular. Então aqui você faz mais interação intermolecular, no metilbutano menos e no 2,2 de metilbutano menos ainda. Porque tá vendo que é uma molécula bem esférica? As esferas ela vai ter uma menor área superficial. Então aquela interação de dispersão de London, ela vai fazer uma interação superficial ali. Entre uma molécula e outra, a interação ela vai ficar mais fraquinha. Então, no 2,2 de metilpropano, você precisa fornecer menos energia para romper a interação intermolecular. Se você precisa fornecer menos energia, esse cara aqui ele vai ter a menor temperatura de ebulição. Já no pentano, como tem uma maior área superficial, você tem que fornecer mais energia para romper essas interações intermoleculares que se formaram aqui, que é igual a essa, só que em maior quantidade ali por causa da estrutura da molécula. E aí o pentano você tem que fornecer mais energia para separar um pentano do outro. Então o pentano líquido o que que é? São várias moléculas fazendo interação intermolecular. Ir para o gasoso é você romper essas interações intermoleculares e ter as moléculas separadas no estado gasoso. Aqui eu tenho que fornecer mais energia. Se eu tenho que fornecer mais energia, ele vai passar para o estado gasoso numa temperatura maior. Então, esse é 9,5, esse que é o intermediário é 28 e esse é 36. Beleza? Você entendeu? Ficou claro aí? Belezinha? Então vamos colocar aqui agora. Então, quando você fosse colocar, né, escrever a nomenclatura oficial de cada isômero, coloquei a nomenclatura oficial e agora eu vou colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, a nomenclatura em ordem crescente de temperatura de ebulição é 2,2 de metilpropano, que é a temperatura de ebulição de 9,5. Não precisa identificar a temperatura, é só escrever a nomenclatura em ordem crescente de temperatura de ebulição. Então, 2,2 de metilpropano tem uma temperatura menor que a do metilbutano, que tem uma temperatura de ebulição menor que a do pentano. Por quê? Por causa dessa explicação aqui mais avançada. O pessoal, eu acho um tópico mais difícil, tá? Geralmente o pessoal, tipo, eu vejo isso no ensino médio, é tranquilo, mas não é todo lugar, não é todo mundo que vê bem essa parte, porque acaba caindo menos. Na Unesp cai menos, Unicamp cai menos disso. É muito difícil você ver isso nos vestibulares paulistas, tá? Desta forma aqui. Mas é importante estudar, né? A gente tá vendo aqui na UERJ e eu vou deixar uma sugestão de questão do ITA para você que cobra isso ainda de um jeito mais avançado ainda. Eu vou deixar o link para você aqui. Não pediu a justificativa, mas para você aí, estudar, eu tô colocando ela cinzinha porque não pediu a justificativa. Mas se pedisse, né? A justificativa é que quanto mais esférica e simétrica a molécula do hidrocarboneto, que é esse caso aqui, como é o caso do neopentano, até usei a nomenclatura não oficial, menor será a sua área superficial de interação, uma menor intensidade de interações intermoleculares, no caso dispersão de London, né, de polo induzido, leva a um composto com menor temperatura de ebulição, mais volátil. Eu ainda coloquei isso aqui para eu me lembrar de comentar com você. Como ele tem interações intermoleculares menos intensa, ele ebule numa temperatura menor e ele é mais volátil. O que é ser mais volátil? Ele evapora mais fácil. Então, se eu tiver a 0 graus, os três estão líquidos a 0 graus. Aí eu tenho um frasco com pentano, um com metilbutano e um com neopentano, né? Que é esse nome aqui, desse nome não oficial. Tem os três líquidos. Qual que evapora mais fácil? Eu não estou falando de temperatura de ebulição, quero saber qual que evapora mais fácil. Também vai ser esse cara aqui, porque mesma explicação. Interações intermoleculares mais fracas, os 3 a 0 graus está líquido, só que esse cara aqui evapora mais fácil. Por que que o etanol evapora mais fácil do que a água? Porque tem menor quantidade de ligações de hidrogênio. Por que que a acetona evapora mais fácil que a água? Então a gente também pode pensar nisso, além da temperatura de ebulição, para outras propriedades como evaporação, temperatura de fusão, viscosidade. Essa parte de propriedades de compostos orgânicos, nossa, dá para você cobrar de 1 zilhão de jeitos diferentes. Beleza? Legal. Porcentagem de massa, muito tranquila, essa é a parte tranquila do exercício. A porcentagem em massa no
C5H2, né, que é a fórmula molecular dos três, vai ser, né, a massa do carbono é 12 e do hidrogênio é 1. Olhei na tabela que a UERJ me forneceu. Então, massa do carbono dividido pela massa de C5H12. Massa do carbono, 5 vezes a massa do carbono. Massa do C5H12, 5 vezes a massa do carbono, mais 12 vezes a massa do hidrogênio. 5 vezes 12, 60. 60 mais 12, 72. 60 dividido por 72, 83,3 é a porcentagem, é o teor de massa de carbono nestes hidrocarbonetos aqui com essa fórmula. Tranquilo, né? Tudo bem? Essa terceira parte aqui. A mais difícil mesmo é a parte 2. Beleza? Vamos dar um zoom out aqui para gente fazer essa indicação. Então, esta aqui é a primeira questão do ITA segunda fase. Eu resolvi, mas eu vou tentar encaixar aqui no meu canal para você conseguir clicar aqui e ir para essa resolução. Então talvez eu adiante essa resolução do ITA segunda fase aqui. Nessa daqui você tem que entender essas interações intermoleculares explicando o ponto de fusão. Então vale muito a pena se você quiser se aprofundar bastante aí, né? Que ela vai cobrar umas coisas bem mais específicas, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima questão?